Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Quero reforçar aqui as boas-vindas, principalmente aqueles que são convidados de quem está sendo consagrado esta manhã, né? Convite aí da irmã Natalina, irmão Paulo, a irmã Eni, irmão Moacir, né? São lá do sítio, bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Também nossos irmãos do Morumbi, irmão Lauri, irmã Denira, também filho e genro, né? Bem-vindos, prazer recebê-los aqui esta manhã também. São familiares também do irmão Paulo e irmã Natalina, mas também são nossos irmãos que podem perfeitamente representar a igreja lá do Morumbi esta manhã, né? Todos vocês são muito bem-vindos. Reforçamos as boas-vindas, pastor Douglas, irmã Evelyn. Prazer recebê-los. Que Deus continue te usando, Douglas. Seja uma bênção ainda nesse dia. E louvamos a Deus, né? Pastor Douglas e irmã Evelyn, para quem não sabe, quem não estava ontem à noite, são pastores lá em Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, próximo a Santa Rosa, né? É uma igreja recém-emancipada, uma igreja nova, né? Tem poucos anos de existência como campo missionário, congregação, emancipou-se faz pouco tempo, mas é uma igreja que tem feito a diferença na cidade de Cândido Godói, tem marcado a cidade, e louvamos a Deus por isso, né? Pastor Douglas, um pastor novo ainda, jovem, presidente da Umbila também, né? Da União de Ministros lá de Língua Alemã, e atendeu o nosso convite para estar aqui. Estamos felizes de recebê-los, amém? Todos vocês são muito bem-vindos. Você pode cumprimentar quem está atrás de você, dar aquele sorriso, desamassar, né? Desamassa um pouquinho o seu... Isso. Muito bem. Queridos, antes do momento de consagração, eu quero aqui dizer que nós já estamos com a nossa nova revista da Escola Bíblica, e nesta manhã, você que é aluno da EBD, ou quer ser aluno da EBD, você pode pegar o final do nosso culto, tá bom? Lá na recepção no hall. Até vou já pedir, né? Para ao final do culto, né, de repente, ou o presbítero Coelho, ou nosso irmão Moisés, né, que esta manhã está sendo consagrado ao diaconato, que são nossos superintendentes da EBD, um dos dois vai ficar lá para estar colocando à disposição uma rede. Tem alguns exemplares ainda. Domingo que vem, começamos essa nova série, continuando falando sobre personagens bíblicos, tá certo? Então, se você não pegou a sua ainda, né, não deixe de adquirir. E essa semana passada nós apresentamos aqui esse pequeno livro que eu quero estimular você a adquirir, irmão, do presbítero Arnildo Wildemann. O presbítero Arnildo foi missionário lá nos índios, em Rondônia, no Amazonas, e eu li essa semana o livro. Ele está assim, com pouca espessura, porque fizeram uma letra bem pequena, até você tem que estar bom aí dos olhos para ler bem, tá? Mas muito, muito legal, muito bacana, muito lindo, a história dele. Ele conta como ele foi lá, um colono, ele tinha mal e mal a 4ª série, mas queria ser um missionário, e ardeu no coração dele, e aqui ele conta essa história muito bonita. Inclusive os nossos jovens, aí eu quero até desafiar vocês. Presbítero Arnildo está com 77 anos, não está bem de saúde, ele congrega lá na nossa congregação na Europa. Façam aí uma visita para ele. Vocês são jovens, vão lá, vocês não só vão alegrar o coração dele, mas vocês podem ouvir algumas histórias dele ainda, né? E eu quero desafiar você a adquirir aqui a autobiografia do presbítero Arnildo. Gostei demais, histórias cativantes. A gente começa a ler, não quer parar não, bem feitinho, irmãos, e vale a pena, você vai se inspirar. E o recurso desse livreto dele, ele quer investir em missões também, né? É R$30 o investimento. Pastor, é caro, né? Não, não é caro, é que ele fez poucos exemplares. Por isso, quanto menos você faz, fica mais caro um pouquinho. Então, se você puder adquirir, faça isso. Você vai ser inspirado, edificado, e certamente você vai conhecer, né, uma história, e vai ver também
que Deus usa pessoas, não é? Que capacita pessoas e faz coisas assim tremendas na vida de pessoas comuns. Pessoas comuns nas mãos de Deus podem fazer coisas grandes. Às vezes você fica pensando, o que eu posso fazer? Esse irmão foi trabalhar lá com os índios, né, de uma forma braçal, muitas vezes, mas deu um testemunho, né, pôde ser instrumento de Deus para tocar em vidas, para ganhar vidas, e aqui ele conta essa experiência dele. Vale a pena você adquirir, viu, irmão? Eu quero estimular você, vai ser edificado. Também queremos cumprimentar, né, a vovó, tia, acho que é prima, é prima do Vitor? Deus abençoe. Bem-vindos, minhas irmãs. Prazer recebê-los aqui esta manhã também. Nesta manhã nós, como igreja, estamos também separando obreiros, aproveitando esse momento de festa. Estamos separando 2 presbíteros e mais 4 diáconos, na verdade, para reforçar 5 diáconos, né? Deixa eu ver se a minha conta está certa. 2. Moisés, William, irmã Natalina, irmão Paulo, irmão Davi, 5, né? 5 diáconos, é isso aí. Para reforçar o nosso time de obreiros aí da igreja, para que o trabalho fique menos pesado para os que já estão na lida, né? Então eu quero chamar aqui à frente, vamos ficar aqui à minha frente, presbítero, ao presbiterato, nosso irmão Amarildo, pode vir, o Amarildo. Esposa pode acompanhar, não vai ser uma presbítera, mas é a esposa que apoia, né? Pode ficar aqui ao lado junto. Pode vir aqui. Ao presbiterato também o Victor, acompanhado da sua esposa, a Cristiane. Também ao diaconato, queremos convidar aqui à frente, irmão Davi Reusler, irmã Dirley, sua esposa. Ela não será diaconisa, mas apoia, né? Precisa apoiar o ministério diaconal do seu esposo. Irmão Paulo Pesavento, irmã Natalina, sim, o casal será separado ao diaconato, né, pelo trabalho que já desenvolvem também. Irmão William, nosso primeiro secretário já há algum tempo. Grace, tem tido um testemunho assim de superação tão lindo do nosso meio, né? E irmão Moisés, irmã Rosane, né? Por favor. Moisés também tem caminhado conosco já há alguns anos. São irmãos que já têm servido, né? Pode ficar do lado de cá, Moisés, por favor, com a irmã Rosane, isso. Eu vou pedir para vocês virarem para mim aqui, né? Por favor. Isso. Eu quero ler um texto bíblico e quero que vocês olhem para mim aqui, né? Muito bem, nesta manhã, né, estamos separando vocês para servirem na igreja local, né? E a nível de UMB, nós hoje não temos presbíteros no quadro da UMB, mas temos presbíteros a nível local. E eu, particularmente, como pastor, eu gosto de ter presbíteros na igreja local, porque eles são pastores leigos que nos ajudam no pastoreio, né? Por isso eu separo presbíteros. Nós temos hoje 4, vamos ter 6 presbíteros nessa igreja, aumentando então o número de irmãos que nos ajudam a cuidar de pessoas, né? Então, louvado seja Deus por isso. Eu quero ler um texto bíblico que está em Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13, porque esse texto fala de dons ministeriais. Dons não somos nós quem damos a quem quer que seja. Nós vamos encontrar diáconos que foram separados lá em Atos capítulo 6, fazendo o trabalho do evangelista. É o caso do Filipe e o caso de outros que, né, se dedicaram também a outro ministério, porque quem dá os dons é o Espírito Santo, e Ele dá esses dons a quem Ele deseja, a quem Ele quer, né? E é claro que
O apóstolo Paulo diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, porque ele diz que você pode almejar. Tanto é que ele vai nos ensinar que podemos buscar os dons e os melhores dons. Então, na verdade, os dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo. Não somos nós quem damos, nós reconhecemos o trabalho e o dom de cada um. Mesmo os diáconos, eles têm recomendações de que devem ser pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho, para com a comunidade aqui dentro e para a comunidade lá fora. Então, esse é um grande desafio. Nós já conversamos com você sobre o desafio e também já observamos a recomendação de Paulo a Timóteo, dizendo como deve ser o proceder dos diáconos. E, meus queridos irmãos, a gente sempre fala aqui que quando a gente separa pessoas não é para ser alguma coisa, é porque a gente reconhece que elas já estão fazendo alguma coisa, Quando olhamos para o irmão Amarildo, ele tem nos ajudado no ensino, tem nos ajudado trabalhando com casais. Quando olhamos para o Victor, tem nos ajudado a cuidar dos adolescentes da igreja, tem trabalhado junto a jovens, tem nos ajudado na palavra. Quando olhamos para o irmão Davi, tem nos ajudado naquilo que sempre precisamos, e até ajudando aí no ministério do nosso ministério externo, de recepção externa, ajudando a cuidar da parte externa do templo nos dias de culto, enfim. Irmão Paulo e irmã Natalina têm um trabalho em casa, que recebem doações e repassam essas doações para outras pessoas necessitadas, e esse é um trabalho diaconal também. Irmão William tem servido na secretaria já há algum tempo, e tem sempre estado disposto a servir naquilo que sempre convocamos a fazer. Irmão Moisés da mesma forma. Então, nesta manhã, nós estamos reconhecendo que vocês são pessoas que já têm servido na igreja, estão servindo na igreja, e por isso nos sentimos felizes de reconhecer o ministério de vocês e de estarmos consagrando vocês. Amém? O texto diz, e ele mesmo, ele quem? O Senhor Jesus, é ele quem subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, e é ele mesmo que, através do seu Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons ministeriais são concedidos tendo um fim, uma finalidade, para que vocês possam estar servindo, aperfeiçoando os outros irmãos, ajudando os outros, edificando os outros, porque a função de vocês será ajudar a edificar, instruir e aperfeiçoar os outros também, através da vida e através do desempenho do ministério de vocês. Amém? Então, espero que vocês continuem sendo bênção. Vocês não vão ser, a partir de agora, coisa alguma, vocês vão continuar sendo aquilo que vocês já desempenham, e é claro, com muito mais responsabilidade, porque quando a gente coloca a mão na cabeça de alguém, você pode até deixar de ser aquele obreiro, eu não quero estar em disponibilidade da sua função, mas quando chegar diante de Deus, você vai responder a Ele por essa função que você exercia. Então, por isso é muito importante nós entendermos que a consagração, a imposição das mãos tem esse valor, e que uma vez consagrado, vocês respondem por esse ministério, não a mim, a mim também, mas especialmente a Deus, responde porque a gente precisa prestar conta do serviço, tem que prestar conta para alguém, não é? O irmão Amarildo sabe muito bem disso, lá no quartel é assim que funciona, tem que prestar conta, e principalmente para Deus, principalmente para Deus. Amém? Então eu quero convidar vocês a estarem de joelhos agora, e eu quero chamar aqui à frente os pastores que estão presentes. Deixa eu ver, tem algum pastor aí presente? Onde é que está? Ou não está? Pastor Israel. Além do pastor Israel, dos nossos obreiros locais,
Os nossos presbíteros locais, por favor, venham aqui. E também quero convidar o pastor Douglas, está aqui com a gente orando por esses irmãos e irmãs que estão sendo separados, consagrados ao ministério. Amém? Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Aleluia. Vou pedir aos nossos presbíteros, pastor Douglas, pastor Israel, que possam estar orando por esses irmãos, impondo as mãos, abençoando mesmo as esposas que não serão consagradas à diaconisa ou ao presbiterato, mas que elas sejam, bênção, apoiando o ministério dos seus cônjuges, em nome de Jesus. Pastor Israel vai fazer essa primeira oração, pastor Israel, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, de bondade e misericórdia, diante de Ti estamos com os Teus servos aqui diante do Teu altar, neste momento recebendo a oração e a imposição das mãos para esse ministério que Tu escolheste, Pai. Abençoa cada um, que ele possa ser verdadeiramente, Senhor, instrumento em Tuas mãos, continuando a obra que tem feito. Por eles terem feito essa obra, Senhor, é que eles estão sendo reconhecidos pela igreja, pelo pastor, pelo ministério, para que eles possam, Senhor, desempenhar cada dia mais e mais, crescendo, Senhor, em graça, diante dos homens e diante de Ti, Pai Santo. Abençoa poderosamente a cada um, concedendo graça, concedendo paz, Senhor, no seu coração, concedendo as bênçãos do céu, Senhor, e a unção do Teu Espírito Santo esteja na vida de cada um, das suas esposas, Senhor, que sejam companheiras para auxiliar nesse importante ministério. Abençoa poderosamente, Pai, pois estamos confiados na promessa que fizeste a nós, Senhor, que tudo que nós pedíssemos a Ti, em nome de Jesus, e é no nome de Jesus que oramos, Senhor, intercedendo em favor dos Teus filhos, que estão neste momento, Senhor, sendo abençoados e agraciados com esse ministério. Pai, abençoa poderosamente, pois Te pedimos sempre, sempre, Deus, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre, que seja um instrumento em Tuas mãos, para continuar essa grande obra, Senhor, até a volta de Jesus. Amém. Ó Deus Santo, Deus Eterno, confirma, Senhor, confirma, Pai, aleluia, diante de Ti, Senhor, estamos. A Tua igreja ora, a Tua igreja intercede, Senhor, em favor dos Teus filhos, que neste momento, Senhor, estão sendo investidos de responsabilidade maior ainda, pois estão diante, Senhor, de desafios que nós sabemos que só o Teu Espírito Santo concede graça para vencermos. E é no nome de Jesus, na autoridade deste nome poderoso, estamos confiados, Senhor, e oramos certos da vitória, porque Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, e tudo provém de Ti, e nós somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai. É no nome de Jesus, é na autoridade deste nome, que intercedemos, Pai, sim, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Jesus, aleluia. Deus bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, receba a bênção, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh, exaltado seja o Teu nome, Senhor, confiados na Tua promessa, nós estamos, Senhor. Sim, Deus, aleluia, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, aleluia, reveste, Senhor, aleluia, de poder, de graça, de autoridade aos Teus filhos, Senhor, aleluia, sim, Deus bendito, glória seja dada ao Teu nome, sim, Pai de amor, aleluia. Confirma, Senhor, o ministério na vida do Teu filho. Concede graça, Senhor. Aleluia. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Pai. Estamos certos da vitória. Aleluia. Sim, Deus bendito. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre.
Reveste, Senhor, o teu filho de autoridade do céu, Senhor, para que com ousadia ele possa desempenhar esse ministério. Aleluia, para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Abençoa, Senhor, a esposa do teu filho, Senhor. Concede a ela graça e paz também, Senhor, para dar continuidade a esse ministério. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Tudo confiamos, Senhor, e estamos certos da vitória. A igreja regozija, Senhor, por saber que Tu estás no controle de todas as coisas. E são mais soldados, Senhor, imbuídos, aleluia, de fazer a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Jesus. É, Deus, aleluia. Traz, Senhor, a cura à Tua filha, Senhor. Repreende esse mal, para a glória do Teu nome, pois Tu és o Deus que cura as nossas enfermidades. Aleluia. Sim, Deus, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado para sempre seja o teu nome. Aleluia. Confiados na tua promessa, Senhor. Tu prometeste que tudo que nós pedíssemos a ti, em nome de Jesus, crendo nós havíamos receber. E eu creio, Senhor, no milagre, na bênção dos céus. Aleluia, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que estão presentes, principalmente esses que estão, Senhor, recebendo uma incumbência maior no teu reino, para a glória do teu nome, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Que vive e reina para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, nós separamos esses irmãos para esses ministérios, Pai. Nosso irmão Amarildo, Senhor, ao presbiterato, nosso irmão Victor ao presbiterato, nosso irmão Davi ao diaconato, nosso irmão Paulo ao diaconato, nossa irmã Natalina ao diaconato, nosso irmão William ao diaconato, nosso irmão Moisés ao diaconato. Senhor, separamos eles esta manhã para continuarem servindo na tua casa, agora ainda, Senhor, de uma forma com muito mais responsabilidade, que eles sejam instrumentos de bênção, atendendo o teu povo, cuidando do teu povo, servindo o teu povo nesse lugar. Em nome de Jesus, nós oramos e os consagramos e os separamos para esses ministérios, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode colocar-se em pé, queridos. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Agora vocês podem olhar para a igreja. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esses irmãos aqui estão aí para servir vocês, mas ao mesmo tempo que eles estão para servir vocês, eu quero pedir a vocês que estejam honrando, respeitando o ministério de cada um deles. Amém? Honre, respeite, reconheça, valorize o ministério de cada um deles. Tá? Muitos deles aqui estão já investidos de alguma liderança, e que você continue honrando e respeitando-os como líderes dessa igreja. Amém? Deus abençoe, podem assentar. Depois eles vão receber os cumprimentos de vocês, né? Mas Deus abençoe, queridos, de uma forma especial. Presbítero Coelho, conduzindo aqui nosso culto. Amém, amém. Como diz o pastor, o livrinho ali, as letras são bem pequenas, né? Nós temos que ter cuidado na hora de ler. Então, eu já vou pôr meu óculos aqui, porque não é fácil, né? A idade chega para todos. E você que está rindo, jovem, vai chegar a tua vez. Ó, eu estou que nem gaúcho já, cara. Vai chegar a tua vez. Porque eu vou fazer 70, vocês estão na flor da idade. Deus queira que vocês cheguem com sabedoria. O irmão Arnildo, o presbítero, 77. Se Deus me der essa graça, eu quero chegar lá também, aos 77. Nem que seja para incomodar vocês, tá bom? Amém. Nesse mesmo espírito, nessa alegria de aniversário da igreja, vamos continuar louvando, vamos continuar adorando o nosso Deus com o nosso ministério de louvor, nesse momento.
Amém. Paz do Senhor, igreja. A igreja pode se colocar de pé. Estaremos cantando juntos agora, nesse momento, louvando ao Senhor. Amém. Você é grato por aquilo que Deus tem feito pela nossa igreja, pela nossa vida? É grato mesmo? Amém. Nós estaremos... Crianças de 4 a 11 anos, nós temos as 2 classes da EBD funcionando. Então, se tiver alguma criança de 4 a 11 anos, pode se dirigir até ali atrás. E nós temos as classes da EBD funcionando. Estaremos louvando então ao Senhor juntos nesse momento. Essa canção, uma canção que engrandece o nome de Deus. E a letra é muito simples, você pode estar cantando junto. E diz assim: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Você pode cantar isso com alegria no seu coração nessa manhã, com palavras de gratidão, com palavras de amor a Ele. Vamos lá. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele quer ouvir sua voz, vamos lá. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus que é grande, poderoso, o Deus que tem nos conduzido até aqui, o Deus que tem feito maravilhas na nossa igreja, o Deus que tem feito maravilhas em nossa vida. Que nós possamos juntos cantar, adorar esse nome, o nome que é sobre todo nome. Nesse momento te convido a fechar seus olhos, chegar perto da pessoa que está do seu lado e juntos levantaremos um clamor nesse momento de gratidão, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Chega perto da pessoa que está perto de você. Estaremos juntos nesse momento, levantando nossa voz em oração, em gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Paizinho querido, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade. Somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia. Somos gratos, Pai, pelas evidências que temos visto, Pai, acontecendo. Somos gratos, Pai, pela Tua presença. Somos gratos, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nossas vidas, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos, Pai. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, o Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, o Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor
Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Desejamos, Senhor, pela tua presença. A terra espera por ti. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Nós desejamos, Senhor, o teu Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Vem sobre nós, te desejamos. nós te desejamos. Teu reino Vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, nós ansiamos pela tua presença, Pai. Que o teu reino seja estabelecido, Senhor, nessa terra, Pai. Que a tua vontade seja feita e não a nossa, Pai. Que a cada dia o teu reino cresça, que a tua presença cresça, que a tua igreja se manifeste através do seu poder, Senhor. Nós ansiamos, Pai, pela tua presença, porque sem ela nós não somos nada, Pai. Sem a tua presença nós não somos nada, e nós ansiamos, Pai, ardentemente pela tua presença. Que ela possa a cada dia, Senhor, inundar o nosso coração, para que nós possamos, Pai, ser a tua imagem e semelhança.
e estabelecendo, Pai, o Teu reino a cada dia nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom louvar e adorar o nome do nosso Deus. É um domingo de calor, mas é um domingo muito alegre para os nossos corações. E vocês escolheram o melhor lugar de estar, é aqui na casa do Senhor nesta manhã. Já quero passar a palavra ao nosso pastor Douglas, que estará aqui trazendo a palavra do Senhor nessa manhã, que Deus já colocou no coração dele, e ele vai transmitir aos nossos corações. Estejam atentos, acompanhando e ouvindo a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus use o pastor Douglas conforme o seu querer e a sua vontade. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz. Pastor Eliezer, mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês. Pastor Eliezer já conhecemos há alguns anos, né? Desde o tempo da presidência da CIB, muito bem conduzida, inclusive, sempre com esse jeito calmo, também ao mesmo tempo um paizão, né? A gente se sente, e se sentia, inclusive, muito bem abraçado por ele naquele período e também quando podemos estar perto do pastor Eliezer, isso é uma bênção para nossas vidas, amém? Tenho certeza que a igreja também sente-se desta forma, né? Pastor Eliezer como um pai com tanto amor e zelo, né, que ele tem pelas almas. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 13. Somente queremos ler este versículo nesta manhã e acredito que será o suficiente para que o Espírito Santo possa ministrar em nossas vidas. Lembrando que temos colocado como uma divisa, como um tema, até que Ele venha. Ontem fomos ministrados justamente de uma maneira especial sobre a necessidade de nós mantermos a nossa fé. E hoje queremos ser ministrados sobre a necessidade de mantermos a nossa relevância, principalmente como cristãos e também como igreja. Mateus capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Senhor Deus, mais uma vez, Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos como instrumentos. E peço, Senhor, que assim como o Senhor já tem usado cada ministro de louvor, cada pessoa que veio a este púlpito, eu peço também ainda, Senhor, humildemente, que eu possa ser usado em Tuas mãos para transmitir aqui para o Teu povo a Tua palavra, Deus, nesta manhã. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém? Podeis assentar. Meus queridos, é interessante nós olharmos para esse texto e quando nós vamos estudando, quando nós vamos nos aprofundando, nós vamos ver o quão importante esse texto tão pequeno é para a vida dos discípulos e para a igreja do Senhor. Jesus está dizendo para nós sermos sal da terra. E é muito interessante porque talvez em nossos dias, talvez até é difícil de entender ou parece algo simples demais. Mas quando nós adentramos para o contexto ao qual Jesus está vivendo e estudamos um pouquinho sobre a propriedade do sal, nós vamos ver que de fato o que Jesus está pedindo para os seus discípulos é que eles não venham perder a relevância. Assim como ontem, quando fomos ministrados acerca da fé, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, é para os crentes que Ele está falando. Da mesma forma também,
Jesus, ao dirigir aos seus discípulos, nesta manhã, através do texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, nós vamos ver mais uma vez que Jesus está falando acerca dessa necessidade dos discípulos e da igreja, de fato, exercerem a propriedade ao qual o sal exerce sobre o mundo e sobre os alimentos. É bem interessante porque o sal, ele é duas composições na tabela periódica, na química, é uma molécula de cloro e uma de sódio. Então nós temos o cloreto de sódio, que é o sal, a forma que nós o conhecemos. Propriedades muito simples, mas que de fato fazem toda a diferença. Quando nós olhamos para o período histórico que Jesus estava vivendo, nós vemos que o sal, ele não existia na abundância ao qual existe hoje. Hoje o sal tem se tornado tão abundante, a ponto de, com alguns reais, poucos reais, talvez R$2, você consiga comprar 1 quilo de sal no supermercado. Mas não era assim no tempo de Jesus. O sal, ele era escasso porque ainda não se dominava totalmente as tecnologias de extração do sal. E não se conhecia exatamente aonde existia o sal, exceto no mar, em algumas rochas. E isso fazia com que muitas pessoas não tivessem acesso ao sal naquele tempo. A ponto do sal, por significar saúde, por termos a necessidade de termos sal no nosso organismo, o governo romano criou um programa para que todas as camadas da sociedade tivessem sal. E o nome do programa era justamente Sal para Todos. E havia um motivo pelo qual os romanos criaram este programa. Porque o sal, além de ser escasso, ele era muito caro. E segundo alguns historiadores, pasmem, segundo alguns historiadores, o sal era equiparado ao valor do ouro. Agora esse texto começa a fazer sentido na vida da gente. Jesus, quando ele está falando acerca de eu e você sermos sal, Jesus estava falando acerca de um período de escassez. E Jesus estava certamente, de alguma forma, tendo em mente o programa Sal para Todos. Porque ele estava dizendo, discípulos, eu e você precisamos tornar o evangelho acessível a todas as pessoas em todo o mundo, em todos os lugares da terra. Eu e você precisamos fazer com que aquilo que é tão caro, que tem um valor tão grandioso, possa se chegar nos mais diversos rincões do mundo. E aí nós temos, meus queridos, o ide de Jesus Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Através desta palavra, quando Jesus anuncia, quando Jesus dá a ordem para que os discípulos sejam sal da terra, Jesus está de fato levando e lembrando os discípulos acerca da sua missão. Principalmente, como já brevemente mencionado, o sal, ele é de suma importância na vida do ser humano. Ele está presente em todos os alimentos. Nós nos alimentamos de sal. O sal faz parte do nosso corpo. Nós olhamos, por exemplo, dentro do sangue, há em torno de 6,5 gramas de sal por litro. Dentro de nós há em torno de 250 gramas de sal. E isso é tão verdade, que quando nós passamos por algumas horas sem nos alimentar do sal, o que começa a acontecer? Nós começamos a ficar fracos. E nos dá um apetite, nos dá um desejo de comer uma coisa salgada. E quando nós comemos aquela substância salgada, aquele alimento salgado, quase que imediatamente o nosso corpo, o nosso físico é restabelecido. Então o sal, ele faz parte da nossa vida. E o sal, dentro do contexto histórico aonde que Jesus estava inserido, ele possuía um valor financeiro, capital, muito alto, equiparado inclusive à questão do ouro. Então quando Jesus diz, meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja, sal
Seja sal, Jesus está falando para mim e para você. Nós precisamos ser sal para todos nesse mundo, amém? E há um motivo especial. E o motivo, talvez, o primeiro motivo que eu gostaria de relatar aqui nesta manhã, nós precisamos ser sal para todos, para que pessoas possam ter sabor nesta vida. E nós utilizamos de uma forma frequente e muitas vezes muito popular, quando vemos uma pessoa que aparentemente não está fazendo diferença no contexto em que está vivendo, uma pessoa que é indiferente com a vida, uma pessoa que é indiferente com a gente, muitas e muitas vezes nós utilizamos a expressão: essa pessoa vive uma vida sem sal, uma vida sem graça. E nesse contexto nós vemos então que Jesus vai dizer através desse texto: eu e você precisamos ser sal da terra, para que pessoas que ainda não tiveram graça em sua vida, pessoas que ainda não alcançaram e não foram alcançados pelo Evangelho da Salvação, pessoas que ainda vivem uma vida sem graça, nós possamos ser o sal que transforma a vida dessa pessoa. E se nós pensarmos aqui em teologia, pensarmos aqui em graça, há uma palavra muito especial em termos do grego, que todos nós já ouvimos muitas vezes, que é a palavra charis, que é justamente a ideia da graça, de um dom imerecido. Sim, meus queridos irmãos, a vida só vai fazer sentido, uma pessoa só vai ter uma vida com graça, vai deixar o seu estado de vida sem graça, quando ela for salgada pelo Espírito Santo, quando a pessoa for alcançada pelo Evangelho da Salvação. Então, quando Jesus destina uma missão para a sua igreja, quando Jesus destina uma missão para os seus discípulos, quando Jesus está falando, seja sal da terra, Jesus está mais uma vez dizendo, você tem uma grande missão na face da terra. E esta grande missão, em primeira instância, é fazer com que pessoas que ainda vivem uma vida sem sentido, vivem uma vida sem graça, vivem uma vida sem entender o propósito aqui nesta terra, para que elas possam compreender o seu propósito. E é muito interessante que o sal faz exatamente isso, faz com que alimentos que não têm sabor, passem a ter sabor, faz com que alimentos que nós muitas vezes comeríamos e diríamos, que comida sem graça, mas quando o sal é colocado na medida certa, aquela comida muda totalmente o seu sabor. Olha que interessante, o sal, ele não é um alimento básico, mas ele se torna básico na alimentação. Você comeria um pedaço de carne sem sal? Você até comeria, mas se sentiria, não acharia tão gostoso assim. Um feijão sem sal, um arroz sem sal, você consegue imaginar como que seria isso? O sal faz toda a diferença. Em pitadas, mas ele não pode faltar. E é muito interessante quando nós olhamos para esse aspecto. Nós muitas e muitas vezes nós nos alimentamos, nós vamos e comemos carne, vamos um rodízio de pizza, ou participamos de uma janta na casa de um amigo, ou convidamos alguém para vir em nossa casa, e nós não oferecemos sal para essa pessoa. Nós oferecemos o alimento, mas é o sal que contém no alimento que faz toda a diferença, que faz com que aquele alimento se torne altamente saboroso. E que aqueles que cozinham, aqueles que gostam de fazer a comida, sabem que vão receber elogios, amém? Então Jesus está dizendo, seja sal nessa terra, seja relevante nessa terra. Jesus está dizendo, sal para todos, que nós, como igreja do Senhor, venhamos a ser pessoas relevantes. Eu tenho certeza que nesses 51 anos de igreja aqui, pastor Eliezer, esta igreja se tornou e é relevante. E eu tenho me perguntado muitas vezes, e tenho feito essa pergunta como pastor de uma igreja local, o que aconteceria na comunidade de Cândido Godói se nós seríamos extraídos do meio de Cândido Godói, ou deixaríamos de existir da noite para o dia? Se a comunidade, se a cidade de Cândido Godói, eu digo cidade porque a nossa cidade lá talvez tenha o tamanho do bairro aqui, será que ela sentiria falta? Ou será que não haveria falta nenhuma como igreja?
se eu, como cristão, deixaria de fazer parte dessa igreja, ou por morte, ou por mudança, será que eu faria falta? Ou ainda não entendi a minha missão, a minha relevância como cristão, que faz parte de uma comunidade, porque eu ainda estou sendo sal, talvez dentro de um saleiro? E sobre isso nós vamos estar vendo ao finalizar esta mensagem. Mas em segundo lugar, além de nós precisarmos ser sal, para que de fato nós possamos fazer com que a vida de pessoas venha a ter sabor, para que a vida de pessoas que vivem uma vida sem graça, possam passar a encontrar a graça de Deus em suas vidas, e possam passar a viver a vida como quem tem um propósito nessa terra, nós também precisamos ser sal, precisamos ter relevância, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Para que pessoas possam ter alianças em Cristo Jesus, pessoas que ainda não foram alcançadas pela nova aliança, que ainda não foram alcançadas pela aliança de sangue, que ainda não foram alcançadas pela aliança do Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário, por toda a humanidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o sal, ele tem uma grande importância, e uma das importâncias que o sal possuía, ele era justamente utilizado para o momento de sacrifícios, ele era justamente utilizado para o momento das ofertas. Em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, nós percebemos esta realidade, onde a palavra de Deus nos diz: porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a sabedoria sobre Israel, e a eles e a seus filhos por uma aliança de sal. O sal, ele era utilizado como uma forma de aliança. E segundo Champlin, talvez, um dos biblicistas que nós mais conhecemos, ou dos comentários bíblicos que nós mais conhecemos, concordando com tudo ou não, mas certamente ele traz grandes revelações, grandes verdades históricas para nós. Ele diz que inclusive os acordos de negociações entre duas pessoas eram muitas vezes feitos com a presença do sal. E quando uma pessoa quebrava aquela aliança que era feita com sal, aquela negociação, a pessoa perguntava: aonde ficou o sal? E quando nós olhamos para o contexto da importância do sal, no período histórico aonde Jesus estava vivendo, como foi dito, nós vemos que havia inclusive, muitas vezes, povos que estavam em guerra entre uns e os outros, eles acabavam fazendo alianças por causa do sal. Guerras eram cessadas por causa do sal, porque o sal, como já foi mencionado, ele é de extrema importância na vida do ser humano. E pessoas que não tinham, ou povos, melhor dizendo, que não tinham tecnologias de extração de sal, então buscavam de alguma forma fazer alianças com povos vizinhos, para que de alguma forma eles pudessem ter acesso ao sal, e para que o sal pudesse chegar na mesa e na casa de todos os seus súditos. Então o sal, meu querido irmão, ele era por diversas vezes utilizado como aliança. Mas o sal também ele era diversas vezes usado, como nós vemos aqui, através de sacrifícios. Em Marcos capítulo 9, versículo 49, vai nos dizer: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. A ideia desse sacrifício de sal era um sacrifício duradouro. Você tem que ter em mente, principalmente, que o sal, além de todas as propriedades, ele era o freezer daquele tempo. Não existia um freezer. E a forma que se utilizava para a conservação dos alimentos, principalmente os mais perecíveis, como a carne, que poderia entrar em putrefação, então era colocado sal naquela carne. E a aliança, os sacrifícios, eles eram utilizados como sal, para que o povo de Deus, para que aqueles que estivessem fazendo os seus sacrifícios, se lembrassem que não eram sacrifícios que em poucos dias estariam de alguma forma entrado em decomposição.
haveria a necessidade do sal, para que o sal pudesse representar justamente a duração daquele sacrifício. Meus queridos, sim, quando Jesus olha para os seus discípulos, quando Jesus olha para a sua igreja, e Jesus diz: olha, você precisa ser sal da terra, igreja, seja um sal da terra. Jesus está esperando que eu e você venhamos salgar a vida daqueles que têm uma vida sem sal, mas também para que eu e você possamos levar pessoas a oferecerem a sua vida como num sacrifício, como que numa vida aonde que tem se rendido ao altar do Senhor, como numa aliança de sal, não mais o sal físico da forma que Marcos coloca em Mateus capítulo 9, 49, mas sendo salgado com o fogo do Espírito Santo, sendo salgado com sacrifício, salgado como sal, um sacrifício que dura. Marcos está se referindo justamente ao sacrifício de Cristo Jesus, que não era um sacrifício temporário, anual, oferecido pelo sumo sacerdote, mas era agora um sacrifício eterno, duradouro, com sal, oferecido pelo próprio Jesus Cristo, definitivamente através da sua morte naquela cruz. Amém? Em terceiro lugar, quando nós olhamos para a questão do sal, nós vemos que Cristo tem dito para os seus discípulos e tem dado esta ordem para serem sal da terra, justamente porque nós precisamos levar cura às pessoas que estão com seus corações feridos. Meus queridos, e se o sal possui uma propriedade especial, é justamente a cura. Hoje nós temos muitos antibióticos, hoje nós temos uma vasta indústria farmacêutica, e nós temos muitos recursos aonde nós vamos na farmácia e nós compramos as medicações que nós precisamos para as nossas feridas. Até o metiolate hoje é tão desenvolvido que não arde mais, né, pastor? Eu não sou tão novo hoje, tu percebeu, né, pastor? Eu lembro do metiolate quando ardia. E o sal fazia justamente essa função. Alguns estão perguntando aqui, o que é metiolate, né? Não era um chocolate, tá, irmãos? É coisa do nosso tempo lá. Era um produto que você passava, né? Existia mercúrio, acho que também não se usa mais, né? E você passava, aquilo ardia muito e matava todas as bactérias e tinha um alto poder de cicatrização. Mas ardia, doía muito. Mas antes disso, havia o sal. E as pessoas utilizavam por muitas vezes o sal, porque o sal, ele mata bactérias. E aonde o sal vai matando as bactérias, ele vai permitindo com que, através da morte daquelas bactérias, aquela ferida que existe naquele local, possam ser curadas. E quando Jesus ele olha para mim e para você, e pede para que eu e você venhamos ser crentes relevantes com sal, que nós venhamos levar sal para todos, assim como o programa do governo romano, Jesus está dizendo para que eu e você venhamos ser relevantes a tal ponto que venhamos enxergar as pessoas que estão à nossa volta e que estão com o coração ferido, que estão com o coração machucado, e aonde que quando forem de alguma forma ministrados, aonde forem e levarem e forem sacrificados com sal, com fogo, essas pessoas, elas podem ser curadas. Estávamos há pouco tempo em Israel. Pastor, já esteve em Israel? Não, igreja, deu presente para o pastor. Em janeiro nós estamos levando um grupo para Israel. Nós não combinamos nada, né, pastor? Deus sabe disso. Estamos levando um grupo, tem poucos lugares ainda, né? Quem sabe, né, o pastor vai ter a oportunidade de ir. É maravilhoso, maravilhosa essa oportunidade. Se alguém também quiser ir, pode estar nos procurando ao final também do culto. E quando nós ali estávamos, nós fomos para a região do Mar Morto. E o guia nos falou, olha, vocês podem entrar no Mar Morto e vai ser muito ardido, principalmente se vocês tiverem algum ferimento. Porque o Mar Morto é interessante, ele possui 10 vezes mais salubridade do que qualquer outro oceano. E você sabe que as pessoas deitam lá e acabam não se afundando, né? Devido ao alto teor de sal que existe naquela região. Mas ao mesmo tempo o guia nos disse, se você tiver uma ferida, você vai perceber que até a tardezinha, até a noite, já vai ter uma casquinha, vai estar cicatrizando. Sim, devido ao sal, devido ao alto teor do sal.
Nós vivemos num mundo onde cada dia mais as pessoas estão vulneráveis emocionalmente. Nós vivemos num mundo onde cada dia mais as pessoas se encontram feridas com enfermidades psicossomáticas. E Jesus tem olhado para mim e para você e tem dito: seja o sal. Jesus tem olhado para mim e para você e tem dito: seja a cura para tantas pessoas que estão desfalecendo, que estão morrendo sem esperança. Meus queridos, eu moro numa região do Brasil onde que há o maior índice de suicídios. As pessoas perderam o sentido pela vida. As pessoas perderam a esperança. As pessoas têm vivido de uma forma tal aonde que elas não estão mais encontrando alegria na vida, e muitas delas têm desistido de viver. Eu tenho visto um dado de uma das minhas formações. Eu sou psicanalista e tenho atendido muitas pessoas em Cândido Godói nesta área, e nós temos visto o quanto o pós-pandemia tem aumentado as enfermidades psicossomáticas. Chegou um período onde que eu tive que decidir em atender pessoas no gabinete ou poder preparar palavras para poder pregar domingo, porque o pós-pandemia tem aumentado demasiadamente a demanda de pessoas que estão enfermas emocionalmente. E segundo dados, segundo estatísticas, até 2030, preste atenção, estamos falando em menos de 7 anos, até 2030 no Brasil, de cada 2 pessoas, uma pessoa terá uma enfermidade psicossomática, seja ansiedade ou seja depressão. Olhe para o lado, olhe para o seu lado, para a pessoa que está ao seu lado. Diz assim para ela: ou vai ser eu ou vai ser você. Agora você diz assim: eu não recebo em nome de Jesus. Meus queridos, obviamente que faço essa brincadeira com vocês, mas é para nós pensarmos a seriedade. 50% da população brasileira deve estar sofrendo de uma enfermidade psicossomática. E muito mais, eu e você precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Muito mais haverão pessoas que estarão carecendo do teu sal. Muito mais haverão pessoas, irmãos da igreja, que vão estar precisando do teu sal. Muito mais haverão pessoas na sociedade, na tua vizinhança, no teu trabalho, que vão precisar que você leve este sal curador de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Quando Jesus estava falando, meus queridos, seja sal, Jesus sabia muito bem do que ele estava falando. Assim como vimos na mensagem de ontem, até que ele venha, os discípulos, nós, igreja, precisaríamos manter a fé, porque em muitas igrejas já não há mais fé, conforme nós vimos nas estatísticas de ontem. Porque haveriam muitas pessoas, inclusive no contexto da igreja, até que ele venha, que estariam enfermas, que estariam machucadas, e que precisariam de alguma forma, e que precisam, e que necessitam, que eu e você venhamos exercer a nossa função. Por isso, meu querido irmão, quando Jesus está falando, seja sal da terra, não era uma coisa tão simples como parece ser. Jesus estava falando para que eu e você venhamos ser pastores relevantes, presbíteros relevantes, diáconos relevantes, irmãos e irmãs, ovelhas que fazem parte do pequeno aprisco, mas que são relevantes, que levam ainda a cura através do Evangelho a todas as pessoas que ainda carecem da salvação. Mas há uma cura maior que as pessoas precisam, ainda falando do aspecto da cura do sal, que é a cura das suas almas. Ah, meus queridos irmãos, há milhões e milhões de pessoas que estão morrendo nesse dia
com a pior das enfermidades as quais existe no mundo. E a pior das enfermidades se chama o pecado. Há muitos e muitas mulheres, há muitos homens que estão morrendo nesse exato momento, que ainda não conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Há muitas pessoas ainda sem esperança, e muitas vezes, por ainda não terem sido alcançadas pelo Evangelho, acabam não vendo esperança e perspectiva, expectativa de vida, e acabam dando cabo a ela. Você sabia que no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida? E para que uma pessoa consiga chegar a este ato de tirar a sua vida, a cada 45 minutos, 20 pessoas tentam, mas não chegam a tirar. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida, e 20 o tentaram fazer, mas por algum motivo não o fizeram. Meus queridos, são os dados que nós vemos das enfermidades psicossomáticas e espirituais sobre a nossa vida. Dá para ser sal nessa terra, meus queridos irmãos. Há muito trabalho para se fazer com sal. Eu ouso dizer que talvez o sal verdadeiro está tão escasso e tenha o mesmo valor ou até mais caro do que o ouro, assim como possuía nos tempos de Jesus. O verdadeiro sal. Discípulos que de fato se colocam à disposição do reino. Discípulos que de fato permitem salgar a vida de alguém. Discípulos que de fato levam e anunciam o Evangelho àquelas pessoas que ainda precisam ser curadas. São minoria dentro do reino de Deus. Que a nossa oração nessa manhã venha a ser: Senhor, eu quero ser sal da terra. Eu quero salgar a vida de pessoas. Mas antes de mais nada, Senhor, eu quero permitir que o Senhor me salgue com Teu Espírito Santo. Que o Senhor me salgue com Teu fogo do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Seu sal sobre a minha vida, para que eu possa salgar, para que eu possa cumprir com os propósitos, para que eu possa ser relevante no tempo em que nós estamos vivendo. Meus queridos, nós precisamos ser sal na terra, para que possa haver equilíbrio num mundo que está em decomposição. Brevemente falei sobre isso, e por isso não vou falar tanto tempo agora. O sal, ele era utilizado, como já foi falado antes, como freezer daquele período. Ele era colocado na comida, principalmente na carne, para que não viesse ser decomposta, para que aquela carne pudesse ser e servir de alimento em algum momento oportuno. E isso fazia com que o sal tivesse um grande valor. Além de alianças de sal entre povos, o sal ele era utilizado principalmente pelos soldados como uma forma de pagamento pelos seus empreendimentos bélicos, quando eram bem-sucedidos. Por um motivo muito razoável. Primeiro, com o sal você poderia sair do seu campo de batalha e voltar para a sua casa sem ele perecer. E poderia vender o sal pelo alto valor monetário que ele possuía, e assim garantir o sustento financeiro da sua família por um bom tempo. E é por isso que quando você pega lá o teu ordenado no final do mês, como você chama aquilo? Que vem da palavra latim salarium, e que vem justamente dessa palavra salário, sal, porque o sal ele era utilizado como uma forma de salário, uma forma de pagamento para os soldados romanos. Meus queridos, quando nós olhamos para esta palavra, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, nós vemos que o mundo a cada dia cheira mal. O pecado tem tomado conta de todas as camadas da sociedade. Eu me lembro quando olhamos para os profetas do Antigo Testamento, para o profeta Miqueias, para Malaquias, os profetas menores, nós vamos vendo que eles vão denunciando o pecado.
E eles vão denunciando. Há poucos dias eu pregava sobre Miqueias na igreja onde eu pastoreio. E a gente ia olhando que Miqueias, ele denunciava os juízes do seu período. Mas ele não apenas denunciava os juízes que vendiam sentenças, assim como fomos ministrados ontem pela palavra, mas ele denunciava também os pastores daquele período. Igrejas daquele período, poderíamos assim dizer. Aqueles que lideravam o povo de forma espiritual estavam corrompidos. Não é diferente do que nós vemos nos dias de hoje, meus queridos irmãos. Tanta corrupção em todos os meios. Na família, a degradação moral. Aquilo que é certo é visto como algo errado. Estão tentando inverter os valores. E tem se colocado muitas vezes aquilo que é certo como algo que é vergonhoso. Mas tem se colocado como algo que é orgulho. Aonde as pessoas passeiam na sociedade, fazem suas marchas, inclusive, dizendo que é orgulho. Quando, de alguma forma, eles acabam querendo deteriorar aquilo que de fato está nos projetos e nos planos de Deus. Meus queridos, o mundo está em decomposição. Quando nós olhamos para a família, eu estava vendo alguns dados que nos remetem ao contexto da família. E nós vemos que o índice de divórcios em 10 anos tem crescido 43%. A degradação do contexto familiar. A traição. Preste atenção nesse dado da traição. 80% da população brasileira não vê grandes problemas na traição. Talvez você estranha isso, porque você vive no contexto da igreja. Porque você faz parte de uma igreja. Mas no mundo é isso. E principalmente pelos mecanismos que nós temos hoje. Há muitas pessoas que estão traindo uns aos outros através do celular. Estava ouvindo uma ilustração certo dia. Não através do celular, mas o celular deixa as coisas mais fáceis. Estava ouvindo uma ilustração de um pastor que pregava, não sei se foi uma pregação, num culto presencial, mas ele estava dizendo que antigamente nós dizíamos que uma pessoa, ela havia ido para o mundão, quando ela se desviava da igreja, e ela então começava a frequentar meretrícios, e ela abandonava então a sua família, e vivia uma vida totalmente na promiscuidade. E aí nós utilizávamos essa expressão, e eu lembro disso porque eu não sou tão novo, pastor. A gente dizia assim, está no mundão. Mas hoje muitas pessoas estão dentro da igreja. Elas não vão para o mundão, mas elas acessam o mundão através desse aparelhinho. Estão vivendo no mundão. Meus queridos, a decomposição da espiritualidade, a decomposição da moralidade. E Deus tem olhado para a sua igreja e tem dito: igreja do Senhor, não permitem essa decomposição fazer parte da vida de vocês, não permite a espiritualidade na vida de vocês, não permite a aliança na vida de vocês se decompor. Seja sal da terra nesse mundo, mesmo que a maioria venha viver uma vida que venha se decompor, mesmo que a sociedade a cada dia está mais perdida, está pior, eu e você precisamos ser sal, porque o sal em pequenas proporções, como já mencionado, o pequeno rebanho, a igreja verdadeira, lavada, remida e que vive em santidade no meio desse mundo podre, permite com que ainda em meio a este mundo mau, possa haver algum equilíbrio. Se não fossem os cristãos que entendessem essa missão, se não fossem os crentes que de fato vivem como sal, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo hoje seria um lugar impossível de se viver. Não haveria mais possibilidade de se viver neste mundo, mas é porque há sal. Há sal ainda que está salgando.
há vidas que ainda estão salgando, que fazem com que esse mundo ainda não chegasse totalmente na sua decomposição moral. Seja sal, meu querido irmão, para que nós possamos evitar totalmente a decomposição deste mundo, até que Ele venha. Amém? Até que Jesus venha a voltar para buscar a sua igreja. Há uma forma para que o sal, e quase chegando à parte final da palavra, não venha exercer a sua influência. E há duas delas. A primeira delas, conforme Jesus deixou claro, é quando se joga fora o sal. Você já jogou fora sal? Eu já joguei. Eu sou uma pessoa com um pouquinho de toque quando vou fazer comida, né? Aí eu tô lá, normalmente o serviço da carne é meu, né? Vou lá temperar a carne e quando eu vi, tinha um pouquinho de sangue assim, aquele sal manchou. Vou jogar fora esse sal, não vou comer esse negócio. Então há uma forma pela qual eu e você, certamente você já fez isso, você joga fora o sal. É quando ele suja. É quando ele se contamina. Embora que o sangue de Jesus tenha o poder de nos purificar. Mas um sal, enquanto contaminado, ele não serve para ser sal. O sal, enquanto está sujo, ele não serve para salgar. Porque nós evitaremos, nós o deixaremos, nós nos anojaremos dele. E buscaremos um sal puro, um sal limpo. E finalmente utilizaremos esse sal para que ele possa temperar aos alimentos, para que ele possa trazer sabor aos alimentos. Mas há também uma outra forma para que o sal não venha exercer a sua influência, e é sobre essa que eu quero concluir a palavra nesta manhã. É quando ele se retém em si. Como assim, pastor? Então vamos usar uma palavra bem fácil e que a gente já ouviu muitas vezes. Quando ele não sai de dentro do saleiro. Você pode ter a melhor comida e você pode colocá-la lá na mesa, aquela picanha bonita, com aquela gordurinha, né? Que ajuda, às vezes, né, ficarem mais lisas para o sangue correr melhor, né? Essa é a minha teoria. Mas se você tiver o seu potinho de sal do lado, pode ser aquele sal de maior qualidade, né? Himalaia, né? Que estava em alta, sal rosa. Ele não vai exercer poder sobre a carne. Ele não vai exercer influência sobre o alimento, porque ele precisa sair do saleiro. E aí, meus queridos, quero trazer uma ilustração aonde falamos já sobre o Mar Morto nesta manhã. E é muito interessante porque o Mar Morto, ele se encontra na região mais baixa do mundo. Ela está a 2.000, quase 3.000 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, como você muito bem sabe, como o próprio nome já sugere, é um lugar que não tem vida. Embora muitos dizem que Ezequiel 47 está se cumprindo a partir de 1980, né? O mar está se baixando, estão correndo correntes de águas doces dentro. Mas pensando na concentração do Mar Morto, você não tem nenhum tipo de bactérias dentro daquele mar. Você não encontra nenhum peixe dentro daquele mar. Você não encontra nenhuma planta dentro do Mar Morto. E o motivo que não existe vida naquele mar é justamente porque ele possui uma alta concentração de sal. Mas há rios que correm dentro do mar e que possuem vida. Como por exemplo, o rio tão conhecido por nós cristãos, que é o Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. O Rio Jordão, ele é um afluente do Mar Morto. Ele entra diretamente no Mar Morto e ele possui vida, porque ele corre, ele alimenta o Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele não alimenta ninguém. Ele é uma grande concentração de sal nele. Ele não sai, ele não é afluente de nenhum rio, ele não é afluente de nenhum mar. Todos os rios daquela região morrem nele.
Então a ideia dessa ilustração é: o Mar Morto não tem vida, porque ele é egoísta. Ele segura toda a concentração do sal em si. Meus queridos, se eu e você não praticarmos esta ordem de Jesus Cristo de sermos sal da terra e luz do mundo, nós seremos uma grande concentração de sal, mas que não terá vida, porque nós não levamos esse sal para aqueles que necessitam. Até que ele venha, meu querido irmão, seja sal da terra. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.